Então, o que ele falou é que lá eles não traduziram o nome do grupo, chamava Beyachad, que quer dizer todos juntos. E que talvez fossem os essênios. Tá? O que vocês viram foi uma história, não tem relatos bíblicos dela. E o que eles faziam, eles não concordaram com a liderança de Jerusalém, com a liderança religiosa corrupta que estava. Vocês viram Caifás e todos os demais. Okay? Então vieram para cá, para o deserto. E aqui ficaram juntos. A história que vocês viram não tem como se provar, mas a existência deles sim, dos essênios. E aqui é um ritual que fazia no chamado mikve, tá? Que é tipo um batismo para purificação. Então a gente estava hoje lá, a Fernanda perguntou qual a diferença da purificação do banho, né? O banho romano era só para se relaxar, para ficar sossegado. Agora esse daqui não, era para purificação, ok? Então eles vinham aqui, entravam, saíam e continuavam. Não, aqui é só uma provavelmente eram homens, acharam até pertences femininos do meio dos achados, no final das contas. Eram homens que tinham provavelmente família fora, mas se reuniam aqui a comunidade. Vocês vão ver o tamanho do refeitório, não cabia 150 pessoas. A ideia era uma dedicação completa, tinha todo mundo ficar em silêncio, comendo em silêncio e ficar sempre meditando, estudando, porque o fim do mundo estava chegando e eles viviam nessa dedicação toda. E nessa história, o que esse pessoal fez? Eles criaram as regras da comunidade, que foram escritas. Eles fizeram comentários sobre certos textos da Bíblia que foram escritos e copiaram muitos manuscritos. E o interessante nessa história toda é que, para a gente entender o que significa isso, você sabe que a história bíblica, os tempos de Moisés, é algo como pelo menos 3.300, máximo 3.500 anos depois. Então, coisas escritas nessa época não tem como sobreviver até o nosso tempo. Até porque se usava papiro, teve planta que desaparece. E o pergaminho, que veio da cidade de Pérgamo, posterior, foi feito de pele de cabra, de ovelha. E o pessoal fazia exatamente com cabra e ovelha, que são animais puros, inclusive segundo a lei, para poder fazer toda a cópia direitinho. A gente, na verdade, não tinha há 70 anos atrás, manuscritos tão antigos do Velho Testamento. A última cópia que servia de base, serve de base para todas as traduções da Bíblia do mundo, é chamado Códice de Leningrado, que mais ou menos em 1950, no ano 1000, depois de Cristo, na metade da Idade Média. Isso quer dizer que os estudiosos judeus chamados massoretas copiavam esses textos e a tradução do João Ferreira de Almeida, a tradução do Reina Valera, a tradução do Lutero, tudo foi feito isso. O que aconteceu? Um dia, dois indivíduos estavam passeando por aqui, em 1947, o cara pegou e jogou uma pedra para tentar ver se a cabra tinha. E a pedra fez um barulho estranho. O beduíno entrou na caverna e viu esses garros que vocês viram ali e foi ver que tinha algumas coisas, uns rolos ali, falou, tem uns malucos que formam essas coisas. E ele então pegou esse material, levou e tentou passar isso adiante. Isso passou para a mão do comerciante. E no meio dessa história toda, uma parte que foi descoberta acabou saindo do país e
foi para os Estados Unidos, chegou a ser anunciado publicamente que estava à venda. Aí o professor da universidade, aqui, né, isso ainda era território da Jordânia, por isso que é possível que alguma coisa tenha desaparecido nesse processo. Ele vai de férias para os Estados Unidos em 47, exatamente na ocasião quando o Estado de Israel está sendo votado para passar a ser discutido nas Nações Unidas. Ele dá de cara com esse anúncio e ele vai e compra, traz para cá, e o pessoal então começa a ter noção do que é isso. Aí eles então vão atrás, a partir da Universidade Hebraica, estudiosos como o professor Sukenik da Universidade Hebraica, depois um famoso estudioso belga, chamado Roland Devaux. Eles vêm, começam a escavar isso aqui e vão descobrir 11 cavernas, uma expedição. 1947 a 1956, fazem um projeto de pesquisa e eles vão ter acesso aos manuscritos mais antigos que a gente tem, né? Da história que sair daqui. Nós temos que sair daqui. Então, podemos seguir. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão dessa pesquisa, esses manuscritos são simplesmente 1000 anos mais antigos do que os mais antigos que a gente conhecia. A gente vai caminhar, vamos sair, sentar ali embaixo das obras. Eu quero só fazer uma observação final da gente. Eles estão ali. O microfone já anunciou para a gente sair daqui. Conectado. Não tem arqueólogo para pegar isso tudo. Para estudar. Então, pessoal, nós vamos terminar a nossa reflexão e depois sair para fazer a visita e olhar os tanques de purificação, ver o lugar que eles criavam animais, ver cisterna. E a gente vai dar uma entradinha aqui para ver a sala onde esses manuscritos foram copiados. Preste atenção. Você vai entrar na sala mais importante da história humana com respeito ao manuscrito bíblico. Os textos mais valiosos, mais antigos da Bíblia foram escritos e copiados ali. Tem uma sala que o pessoal, inclusive, estudava e discutia as coisas à noite, que era a sala de estudo que é do lado dessa sala lá. E aí, em seguida, a gente vai para uma caverna que é bastante conhecida e vocês vão poder estar ali e tirar foto. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: durante esse período todo, em que a nossa, vamos dizer, sociedade cresceu no conhecimento racional, começou-se a fazer uma avaliação da vida, da fé e de tudo, de maneira excessivamente racionalista. Nesse período surgiu um grande grupo de estudiosos e começou, de fato, a questionar
o máximo possível se as escrituras, primeiro, estavam preservadas, se os seus relatos eram verificáveis, se eles faziam sentido e se de fato aquelas coisas tinham acontecido e tinham sido preservadas, se o que a gente acredita na verdade não era uma loucura inventada muito posteriormente e afastada do que realmente aconteceu. O que impressiona para a gente é que aqui foram achados textos de quase todo o Antigo Testamento. E por que não foi todo? Foi o rolo de Esdras, Esther e Neemias, que era um rolo único. Talvez tenha sido destruído, não quer dizer que eles não usavam. Talvez o manuscrito tenha ainda que ser achado, né? A gente não sabe, porque terminou o dinheiro da pesquisa, acabou, ninguém nunca mais foi atrás disso. E aí eu queria deixar para ler para vocês o que a Bíblia nos diz no Salmo 119. Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. Tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Tudo se mantém até hoje conforme ordenaste, pois todas as coisas obedecem a ti. Se eu não tivesse prazer na tua lei, teria morrido da minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois tu me tens vivificado por meio deles. Sou teu, salve, pois tenho buscado os teus preceitos. Até o versículo 94. Eu queria que você pensasse no fato de que o Deus Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus que é o Senhor da história, que agiu na história de Israel, que agiu na história da igreja, do povo de Deus, não só inspirou e nos permitiu ter acesso à sua revelação específica, à sua palavra, mas fez com que esse texto fosse preservado. Saiba que, tecnicamente, não existe nenhum texto da antiguidade, de época nenhuma, de lugar nenhum, que esteja mais bem preservado do que o texto bíblico do ponto de vista técnico. Se for estudar os outros textos, a fragilidade de testemunha é extremamente maior. No Novo Testamento, por exemplo, se calcula de uma preservação de mais de 90%, e isso é colocando todos os detalhes. Então eu queria que você pensasse nisso. Eu acho muito legal o senso do humor de Deus. Ele permitiu que o pessoal ridicularizasse, questionasse, dissesse que não existia nada, criasse um monte de teoria. Não faz muito tempo o pessoal dizia que o Novo Testamento foi escrito no 3º século, até alguns do 4º século, e aí Deus diz, faz assim, ó, toma aí, dá uma olhada. Ou seja, hoje está comprovado que o texto bíblico, pelo cuidado dos escribas, pela atenção do judeu religioso que respeitava e amava o texto, se ele fizesse uma cópia e ele errasse, ele tinha que cancelar e não podia continuar mais. A palavra de Deus foi preservada e chegou até nós. Por isso eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você trata? Será que você leva a sério esse texto? A Bíblia vai nos falar em Hebreus que gente morreu por causa do texto, e às vezes eu fico impressionado. Eu tenho ficado cada vez mais pensativo sobre gente que durante décadas está na igreja e não tem quase nenhum conhecimento da Escritura. Não lê, não estuda, não aprende. Eu me pergunto se essas pessoas de fato acreditam nesse livro. Se Deus agiu na história, escreveu o seu testemunho, revelou a sua vontade, preservou e fez um negócio tão legal como esse aqui, para mim, de certa forma, é o lugar mais sagrado que tem nesse mundo. A minha capela preferida. Aliás, tem uma outra mais especial, mas eu queria que você saísse daqui e pensasse na sua vida, de você, a partir de hoje, tentar honrar a palavra de Deus de maneira especial, mas lê de verdade. Lê com vontade de saber, de entender, de compreender, porque para sempre permanece os céus a sua palavra. Amém. Vamos agradecer a Deus, vamos orar, pedir e louvar a Deus. Eu queria pedir que alguém que sentir espontaneamente no coração uma disposição de agradecer a Deus pela sua palavra e que orar em nosso favor e louvar a Deus por isso que nós estamos ouvindo e vendo aqui, nesse momento, faça essa oração. Bom, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. O que seria de nós sem ela, Deus? Para conhecer o teu respeito, para conhecer o que tu queres para as nossas vidas, Pai. Nós te glorificamos, nós te adoramos pela riqueza dela
e como o Senhor, ó Pai, preservou isso até nós. E hoje nós temos a Tua palavra, como o Senhor agiu na história, ó Pai, para que isso acontecesse. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um que foi usado de forma significativa, como aqueles beduínos, ó Pai, para fazer prevalecer, e nós recebemos essa palavra aqui hoje, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra tão rica aos nossos corações, e que apliquemos, ó Deus, não só tendo um texto em nossas mãos, mas que tenhamos um texto em nosso coração, guarda as nossas vidas, para que sejamos fiéis no cumprimento da Tua palavra. Amém. Em Cristo é que oramos. Amém. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em meio à terra seca, e dela faz surgir verdes pastos, como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor. Amém. Então vamos seguir o caminho ali. com o